Acordar. Entre 2 horas e 4 horas da manhã, este é o verdadeiro motivo. Você já se pegou abrindo os olhos no meio da noite, entre 2 e 4 horas da manhã, sem motivo aparente? O silêncio é profundo, o mundo está adormecido. Mas algo dentro de você se agita, como se uma voz suave estivesse chamando seu nome. Talvez você tenha pensado que era apenas insônia, estresse ou uma coincidência. Mas, meu amigo, e se eu lhe dissesse que esses despertares não são aleatórios? E se, nessas horas silenciosas, Deus estivesse tentando falar com você, convidando-o para um encontro sagrado? Este não é apenas um momento de inquietação, é um chamado divino, um sussurro do céu que pode mudar sua vida para sempre. Vamos juntos descobrir o verdadeiro motivo por trás desses despertares entre 2 e 4 horas da manhã e como você pode transformar essas horas em momentos de profunda conexão espiritual. 1. Chamado. Na quietude da noite. Há algo de especial nas horas entre 2 e 4 da manhã. É um tempo em que o mundo parece pausar. As ruas estão silenciosas, os telefones não tocam e as preocupações do dia ainda não tomaram conta da sua mente. Nesse espaço de calma, sua alma fica mais sensível, mais aberta. É como se o véu entre o natural e o sobrenatural se tornasse mais fino, permitindo que você sinta a presença de algo maior. Na tradição cristã, essas horas são frequentemente chamadas de horas santas, um momento em que Deus se aproxima daqueles que estão prontos para ouvir. Pense nisso. Por que entre todas as horas do dia, você acorda exatamente nesse intervalo? Não é por acaso? Não é apenas seu corpo reagindo ou sua mente inquieta. É um convite. É como se Deus estivesse dizendo: filho, filha, levante-se. Há algo que quero lhe mostrar. Há uma mensagem que você precisa ouvir. Talvez você esteja enfrentando um momento de dúvida, um peso no coração ou uma encruzilhada na vida. Talvez sinta que seus sonhos estão distantes, que a esperança está enfraquecendo. Mas, nessas horas sagradas, Deus está sussurrando: eu estou aqui. Você não está sozinho. Eu me lembro de uma história que Dona Clara, uma senhora de 72 anos de Belo Horizonte, compartilhou comigo. Durante meses, ela acordava entre 2 e 4 horas da manhã, sempre com uma sensação de inquietação. No começo, ela achava que era apenas cansaço ou preocupação com os filhos. Mas uma noite, em vez de tentar voltar a dormir, ela decidiu orar. Pegou sua Bíblia, sentou-se na poltrona da sala e começou a conversar com Deus. Naquela hora, ela sentiu uma paz que não explicava. Palavras de conforto vieram ao seu coração, como se Deus estivesse lhe dizendo para confiar nele. Desde então, Dona Clara transformou esses despertares em momentos de comunhão espiritual. E ela jura que foi nessas horas que encontrou força para superar uma grande tristeza familiar. E você? Já sentiu algo assim? Comente 2 horas às 4 horas. Abaixo se você já acordou nesse horário e sentiu um chamado diferente. O significado espiritual das horas santas. Na Bíblia, as primeiras horas da madrugada são frequentemente associadas a momentos de grande significado espiritual. Em Marcos 1,35, lemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se até Jesus escolhia a madrugada para buscar a presença de Deus, imagine o quanto esse horário pode ser poderoso para nós. É um tempo em que as distrações do mundo estão silenciadas e nossa alma está mais receptiva à voz do Espírito Santo. Acordar entre 2 horas e 4 horas pode ser um sinal de que Deus quer falar com você. Talvez Ele esteja chamando você para orar por algo específico, uma situação em sua família, uma decisão importante, ou até mesmo uma batalha espiritual
que você nem percebe que está enfrentando. Talvez ele queira simplesmente envolvê-lo em sua paz, lembrá-lo de que ele está no controle, mesmo quando a vida parece incerta. Essas horas são como um portal para o sobrenatural, um momento em que o céu se inclina para ouvir suas orações. Mas aqui está o segredo. Você precisa responder a esse chamado. Não basta apenas acordar e voltar a dormir. Esse momento exige intenção, fé e disposição. Quando você abre os olhos entre 2 e 4 horas, é como se Deus estivesse batendo à sua porta. Você vai abrir? Vai convidá-lo para entrar? Ou vai ignorar o chamado, virar para o lado e deixar a oportunidade passar? Porque entre 2 horas e 4 horas, um momento divino. As horas entre 2 e 4 horas da manhã têm um significado especial em muitas tradições espirituais. Na Bíblia, a madrugada é frequentemente associada a momentos de revelação e transformação. Pense em Jacó, que lutou com o anjo até o amanhecer e recebeu uma nova identidade. Gênesis 32, 24 a 30. Ou em Samuel, que ouviu a voz de Deus chamando-o na noite. 1 Samuel 3:4. Essas horas são um tempo em que Deus age de maneiras poderosas, muitas vezes, quando menos esperamos. Quando você acorda nesse horário, pode ser que Deus esteja sinalizando uma mudança em sua vida. Talvez você esteja em um momento de madrugada espiritual, onde algo novo está prestes a nascer. Talvez seja um chamado para se arrepender de algo que o está segurando, para perdoar alguém ou para dar um passo ousado em direção ao seu propósito. Ou talvez Deus esteja preparando você para uma batalha espiritual, fortalecendo-o para enfrentar o que está por vir. Eu conheci um senhor chamado Seu José, um aposentado de 65 anos de Fortaleza que passou anos acordando entre 2 e 4 horas. Ele achava que era apenas insônia, mas começou a perceber que nessas horas sentia uma vontade forte de orar por sua comunidade. Um dia, ele decidiu obedecer a esse impulso. Ele orou com fervor por paz em seu bairro, que estava enfrentando problemas de violência. Semanas depois, ele notou uma mudança. As ruas ficaram mais calmas e as pessoas começaram a se unir para ajudar umas às outras. Seu José acredita que aquelas orações na madrugada foram um momento em que Deus começou a mover montanhas. Isso não é incrível? Se você acredita que Deus pode fazer o mesmo por você, escreva "Eu creio" nos comentários. O que fazer? Quando você acorda, entre 2 horas e 4 horas. Se você está acordando entre 2 horas e 4 horas da manhã, não desperdice esse momento. É um presente, uma chance de se conectar com Deus de uma maneira profunda e transformadora. Aqui estão 3 passos práticos para aproveitar ao máximo esse chamado divino. 1. Ore com intenção e fé. Quando você acordar nesse horário, a primeira coisa a fazer é orar. Mas não é qualquer oração, não é aquele murmúrio sonolento que fazemos por hábito. É uma oração cheia de fé, de expectativa, de certeza de que Deus está ouvindo. Comece agradecendo a Deus por sua presença. Peça que Ele revele o que quer lhe mostrar. Se você sente um peso no coração, entregue esse fardo a Ele. Se há alguém em sua mente, interceda por essa pessoa. Use as Escrituras para fortalecer sua oração. Por exemplo, recite Salmos 91, 2. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Falar a palavra de Deus em voz alta muda a atmosfera. É como acender uma luz na escuridão. Ore como se sua vida dependesse disso, porque, de certa forma, depende. Ore como se a resposta já estivesse a caminho, porque está. 2. Escute a voz de Deus. Depois de orar, tire um momento para ficar em silêncio. Muitas vezes, corremos pela oração sem dar espaço para Deus falar. Mas Ele fala, meu amigo,
e muitas vezes é na quietude que ouvimos sua voz. Preste atenção aos pensamentos que vêm à sua mente, às escrituras que surgem em seu coração, às sensações de paz ou direção. Mantenha um caderno ao lado da cama e anote qualquer coisa que parecer significativa. Com o tempo, você pode perceber que Deus está desenhando um mapa para a sua vida, uma direção clara que só se revela nesses momentos silenciosos. Lembro-me de uma noite em que acordei às 3 horas, sentindo uma inquietação que não explicava. Em vez de ignorar, orei e fiquei em silêncio. De repente, uma frase veio ao meu coração: confie em mim. Não era uma voz audível, mas era clara como o dia. Naquele momento, percebi que estava carregando um medo que precisava entregar a Deus. Essa experiência mudou a forma como enfrentei um desafio no dia seguinte. Deus fala, mas precisamos estar prontos para ouvir. Terceiro, adore e declare as promessas de Deus. A adoração é uma arma poderosa. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que o sono esteja chamando, levante sua voz em louvor, cante uma canção simples, como Santo, 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 ou Quão grande és tu. Agradeça a Deus por sua fidelidade, por suas promessas. Declare versículos como Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quando você adora entre 2 horas e 4 horas, está mudando a atmosfera espiritual ao seu redor. Está convidando a presença de Deus para encher sua casa, sua mente, seu coração. Está dizendo ao inimigo que ele não tem poder sobre você. E, mais importante, está se alinhando com o propósito que Deus tem para a sua vida, protegendo sua casa contra a guerra espiritual. Às vezes, acordar entre 2 e 4 horas pode vir acompanhado de sentimentos de medo, opressão ou inquietação. Isso pode ser um sinal de guerra espiritual. O inimigo gosta de operar na escuridão, tentando roubar sua paz e sua fé. Mas você não precisa temer. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Aqui estão algumas maneiras de proteger sua casa e sua mente. Ore sobre sua casa, caminhe pelos cômodos, declarando paz e proteção. Você pode dizer: em nome de Jesus, eu declaro que esta casa é um lugar de paz, protegido pelo sangue de Cristo. Unja suas portas e janelas, use óleo, pode ser azeite de oliva, como símbolo de consagração. Enquanto unge, ore para que Deus guarde sua casa. Toque música de adoração. Antes de dormir, deixe uma música suave de louvor, tocando em volume baixo. Isso cria uma atmosfera de paz. Arrependa-se. Se há algo em sua vida, como falta de perdão, medo ou influências negativas, que pode estar abrindo portas para o inimigo, peça perdão a Deus e feche essas portas. Um novo começo está à sua espera. Acordar entre 2 e 4 horas da manhã é mais do que um evento isolado. É um convite para um novo começo, uma nova temporada em sua vida. Deus está chamando você para se aproximar dele, para alinhar seus pensamentos com seu propósito, para dar passos de fé em direção ao que ele colocou em seu coração. Talvez você tenha sonhos que parecem impossíveis. Talvez haja portas que você acha que nunca se abrirão. Mas, meu amigo, quando você responde a esse chamado, quando você ora, escuta e age em fé, tudo pode mudar. Pense em quantas pessoas na Bíblia tiveram encontros transformadores com Deus nas horas escuras da noite. Jacó lutou com o anjo até o amanhecer e recebeu uma nova identidade. Samuel ouviu a voz de Deus chamando-o na noite. E você? O que Deus está querendo fazer em sua vida nessas horas sagradas? Um convite final. Responda ao chamado às 2 horas. Às 4 horas da madrugada, quando você abre os olhos, entre 2 horas e 4 horas da madrugada, no silêncio profundo da noite, você não está apenas acordando do sono. Você está sendo chamado
para um momento sagrado, uma oportunidade de se conectar com Deus, de ouvir sua voz e de caminhar no propósito que Ele traçou para você. Não é uma coincidência, não é um sonho passageiro, mas um sussurro do céu, lembrando-lhe que você foi criado para algo maior. Na próxima vez que o relógio marcar esse horário, pare, respire fundo e abra seu coração. Este é o momento em que Deus está esperando por você, pronto para guiá-lo através das dúvidas, dos medos e dos sonhos que parecem distantes. Eu me lembro de uma noite, há alguns meses, quando acordei às 2h47 da manhã. Naquele momento, eu estava carregando um peso enorme, a incerteza sobre o futuro e o medo de não estar à altura das responsabilidades que a vida me trazia. Sentia-me perdido, como se estivesse andando em círculos. Em vez de tentar voltar a dormir, decidi orar. Peguei minha Bíblia, abri em Salmos e comecei a conversar com Deus como se Ele estivesse sentado ao meu lado. Pedi clareza, força e coragem. Depois, fiquei em silêncio e algo extraordinário aconteceu. Uma paz indizível me envolveu. Uma frase ecoou em meu coração. Eu sou o seu refúgio. Não era uma voz audível, mas era tão clara que eu sabia que era Deus. Naquela noite, percebi que estava tentando carregar tudo sozinho, quando Deus estava me chamando para confiar nele. Essa experiência me ensinou uma lição que carrego até hoje. Os despertares entre 2 e 4 horas não são meros acidentes, mas convites para nos rendermos a Deus. A vida é cheia de ruídos que abafam a voz do Espírito, mas nessas horas silenciosas, Deus nos dá a chance de ouvir com clareza, de nos reconectarmos com o nosso propósito e de encontrar a força que precisamos para seguir em frente. Aprendi que quando respondemos a esse chamado com fé, encontramos não apenas respostas, mas também uma renovação de esperança, uma certeza de que Deus está trabalhando, mesmo nos momentos mais escuros. Meu amigo, se estas palavras tocaram seu coração, quero encorajá-lo. Não deixe os momentos entre 2 e 4 horas passarem despercebidos. Veja-os como um presente, uma porta que Deus está abrindo para levá-lo a um novo nível em sua jornada espiritual. Talvez você esteja esperando por um sinal, uma confirmação de que está no caminho certo. Quero lhe dizer que o fato de você acordar nesse horário é o sinal. É a prova de que Deus está com você, moldando o seu futuro, mesmo quando você não vê o quadro completo. Haja agora. Quando você acordar entre 2 e 4 horas, ore com todo o seu coração, como se um milagre estivesse a caminho. Escute a voz de Deus, mesmo que ela venha como um sussurro suave. Adore e declare suas promessas, crendo que Ele pode fazer muito além do que você imagina. E, acima de tudo, dê um passo de fé. Talvez seja perdoar alguém, retomar um sonho esquecido ou tomar uma decisão que você tem adiado. Seja o que for, faça com coragem, sabendo que Deus está ao seu lado. Se esta mensagem ressoou em seu coração, convido você a se juntar a mim nesta jornada de fé. Deixe um comentário com a palavra despertar. Se você já acordou entre 2 horas e 4 horas e sentiu algo espiritual acontecendo, compartilhe sua história. Talvez ela inspire outra pessoa que precisa ouvir isso. Clique em curtir, compartilhe este conteúdo com um ente querido e inscreva-se para receber mais mensagens cheias de esperança e fé. Vamos caminhar juntos, abraçando cada chamado entre 2 horas e 4 horas, como uma oportunidade de viver plenamente no propósito de Deus. Uma palavra final. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23, 1. Confie que Deus está guiando você, mesmo nas horas mais escuras da noite. Você está pronto para responder ao chamado entre 2 horas e 4 horas? Levante-se, ore e dê o passo.
porque o seu milagre está à espera. Nota: devido à restrição de espaço, este é um esboço inicial com o tom, estilo e abordagem solicitados. Para atingir as 8.000 palavras, posso expandir cada sessão com mais histórias pessoais, reflexões, exemplos bíblicos e detalhes culturais brasileiros, focando no público idoso e no contexto espiritual. Se desejar, posso continuar desenvolvendo o texto completo? Por favor, me avise. Significado espiritual: horas. Quando seus olhos se abrem entre 2 e 4 horas da madrugada, no silêncio sagrado da noite, você não está apenas despertando do sono, você está sendo convidado para um encontro divino, um momento em que Deus sussurra ao seu coração, guiando-o para o propósito que Ele sonhou para você. Não é uma coincidência, não é apenas uma inquietação passageira, mas um chamado do céu, um lembrete de que você foi criado para algo maior, algo eterno. Na próxima vez que o relógio marcar esse horário, pare por um instante, respire fundo e deixe sua alma se abrir. Este é o momento em que Deus está esperando por você, pronto para transformar suas dúvidas em certeza, seus medos em coragem e seus sonhos em realidade. Eu me lembro vividamente de uma noite, há alguns meses, quando acordei às 2h38 da manhã. Meu coração estava pesado, carregado por uma decisão que eu precisava tomar, mas que me paralisava de medo. Era como se eu estivesse preso entre o desejo de avançar e a voz insistente da dúvida, sussurrando que eu não era capaz. Naquela noite, em vez de tentar voltar a dormir, decidi ouvir o impulso que sentia. Levantei-me, peguei minha Bíblia e sentei-me na sala, com apenas a luz suave de uma vela. Comecei a orar, não com palavras ensaiadas, mas com o coração exposto, pedindo a Deus clareza e força. Depois, fiquei em silêncio e algo extraordinário aconteceu. Uma paz profunda, quase palpável, envolveu meu coração. Uma frase ecoou em minha mente: "Eu sou contigo." Não era uma voz alta, mas era tão clara que eu soube, sem sombra de dúvida, que era Deus falando. Naquela madrugada, percebi que estava tentando carregar o peso do futuro sozinho, quando Deus estava me chamando para confiar nele completamente. Essa experiência mudou algo em mim. Aprendi que os despertares entre 2 horas e 4 horas não são meros acidentes, mas portais para a presença de Deus. A vida, com seu barulho incessante, muitas vezes nos distancia da voz suave do Espírito. Mas nessas horas silenciosas, Deus nos oferece um espaço sagrado para ouvir, refletir e nos realinharmos com seu propósito. A maior lição que carrego é esta: quando respondemos a esse chamado com fé e expectativa, encontramos mais do que respostas. Encontramos uma renovação da alma, uma força que não vem de nós mesmos, mas do Criador que nos sustenta. Esses momentos me ensinaram a não temer a escuridão da noite, mas a abraçá-la como um convite para crescer, para confiar e para caminhar com ousadia na direção do que Deus preparou. Meu amigo, se estas palavras tocaram seu coração, quero encorajá-lo com todo o meu ser. Não ignore os despertares entre 2 e 4 horas. Veja-os como um presente precioso, uma oportunidade de se aproximar de Deus e descobrir o que Ele está sussurrando ao seu espírito. Talvez você esteja esperando por um sinal, uma confirmação de que está no caminho certo. Quero lhe dizer que o fato de você abrir os olhos nesse horário é o sinal, é a prova de que Deus está vivo em sua história, moldando seu futuro. Mesmo quando os detalhes ainda estão envoltos em névoa, Ele está chamando você para se levantar, para orar, para ouvir e, acima de tudo, para agir na fé. Comece hoje. Quando você acordar entre 2 e 4 horas, ore com fervor, como se o milagre que você busca estivesse a um passo de chegar. Fique em silêncio
e escute a voz de Deus, mesmo que ela venha como um sussurro gentil. Adore com gratidão, declarando as promessas de Deus, como em Salmos 23, 1, O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E o mais importante, dê um passo de fé. Talvez seja perdoar alguém que o feriu, retomar um sonho que você abandonou, ou tomar uma decisão que tem adiado por medo. Seja o que for, faça com coragem, sabendo que Deus está segurando sua mão, guiando cada passo. Se esta mensagem ressoou em seu coração, convido você a se unir a mim nesta jornada espiritual. Deixe um comentário com a palavra despertar, se você já acordou entre 2 horas e 4 horas e sentiu algo além do comum. Compartilhe sua história. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar esperança. Clique em curtir, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se para receber mais reflexões cheias de fé e inspiração. Vamos caminhar juntos, abraçando cada despertar entre 2 e 4 horas, como um convite para viver plenamente no propósito de Deus. Uma palavra final. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23, 1. Confie que Deus está com você, mesmo nas horas mais escuras da madrugada. Você está pronto para responder ao chamado entre 2 horas e 4 horas? Levante-se, ore e dê o passo. Seu milagre está mais perto do que você imagina.